Onedettes, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do OnedaCast. Hoje com a empresária do ramo de encadernação e laboratório fotográfico, Renata, minha amiga, uma querida. Nós já temos uma parceria há muitos e muitos anos. Foi minha primeira parceira de álbum, né? Os primeiros álbuns, quando eu comecei lá em 2008, 2009, foi minha primeira parceira. E queria apresentar para vocês a Albumac, a Renata da Albumac. Rê, seja bem-vinda. Muito obrigada, Gi. Fala um Prazer pouquinho. estar aqui com vocês. É um prazer te receber. Rê, fala um pouquinho quem é a Renata, o que vocês fazem, fala um pouquinho da sua empresa e de você. Tá, joia. A gente trabalha há muitos anos já no mercado, né? Eu sempre trabalhei com meus pais, então isso vem lá de trás. Meu pai era fotógrafo também. E minha mãe se juntou a ele e resolveram fazer a encadernação de fotografias, né? Foi, no começo, bem difícil. Há 40 anos atrás, eu era ainda pequenininha, mas eu cresci nesse meio de fotografia. E hoje estou à frente da encadernadora, né? E do laboratório fotográfico. Você é CEO do seu negócio. É. Ô, Rê, e como que surgiu a Albumac? Meu pai fotografava casamentos, né? Eventos em geral. E ele tinha que encadernar os álbuns e ele achou uma dificuldade na época, há 40 anos atrás, de encontrar algum lugar que tinha um prazo legal. E ele resolveu fazer ele mesmo. Fazer a encadernação, ele ia no laboratório, imprimia as fotos, e ele desenvolveu a encadernação fotográfica dele mesmo, né? Já existia na época, porém, ele fez do jeitinho dele. E deu super certo. Depois de um tempinho, a Kodak viu o nosso trabalho e resolveu fazer uma parceria com a gente. Foi aí que começou a vir álbuns, né, fotografias do Brasil todo. E a gente começou a trabalhar dessa forma. O fotógrafo, há 40 anos atrás, ele tinha que ser muito bom. Ele tinha que ser muito bom. Porque hoje, no digital, é assim, você faz uma foto, estourou, você conserta, faz outra. Sim. E não tem o gasto, né? Não tem o custo. Sim. Né? Antigamente era no filme, então assim, cada foto custava muito mais caro do que hoje. Sim. Então, os profissionais mais antigos, né, que começaram na época do filme, eu já sou da época digital, porque eu sou muito jovem. O pessoal mais antigo que começou no filme, eles têm uma habilidade de acertar, de ser mais assertivo, né? Porque o cara tinha que saber muito de técnica para não queimar o filme, literalmente. Exatamente. Não queimar o filme. Daí a expressão, né? Daí a expressão de, queimou o filme, ó, deu. E aí, o seu pai veio há 40 anos na Albumac, e hoje vocês estão aqui em São Bernardo, né? Sim. Bem pertinho do estúdio aqui. E vocês mandam para todo o Brasil, né, Rê? Sim, a gente continua mandando, sempre mandamos e continuamos mandando para todo o Brasil. Via correios, transportadora, tanto a fotografia impressa quanto os álbuns encadernados. Eu pego bastante no pé da Renata. Toda vez que eu vou lá, eu falo, Renata, você tem muito conhecimento, coloca isso em prática, dá um curso, mostra como que é um laboratório, porque existe uma grande diferença, né, Rê? Qual que é Vocês têm um diferencial, que vocês fazem a revelação, isso. Mas muitos dos profissionais, né, de foto não sabem qual é a diferença. E o cliente, quando recebe o material, para ele tanto faz. Ele não consegue enxergar valor na foto revelada. Qual que é o diferencial de uma foto revelada de uma foto impressa? Olha, a impressão a gente pode falar que é um processo com tinta ou até com aquele pozinho que é o toner, né? Tem algumas máquinas de impressão que são assim. A revelação não. A revelação é aquele método antigo que você vê em filmes, o papel dentro daquela água, aquele quarto escuro, né?
e aquelas fotos penduradas. Essa é a revelação antiga. Hoje existem máquinas que fazem esse processo, todo esse processo, digitalmente. Então, quando você tira a foto digital, vai lá para o computador, ele coloca na máquina e coloca o papel, que é fotossensível ainda. Então, quer dizer, ele não pode ver a luz. A gente usa uma câmera escura para trocar o papel da máquina, colocar lá dentro e fazer essa revelação com o processo químico. Isso o que vai fazer? Vai dar mais fidelidade a cores, vai dar nitidez, né, na imagem, você vai conseguir ver mais detalhes na foto e a durabilidade do papel é infinitamente maior, né? Porque você tem uma fotografia que pode durar 100 anos, entendeu? Então, quando a gente fala de um álbum encadernado e revelado num processo químico, a gente fala de qualidade e de durabilidade também. Fora o processo da encadernação, que a gente tem a laminação das fotos, né? E essa laminação vai dar mais qualidade e mais longevidade pro álbum. O que é essa laminação? Como funciona? A laminação, existem 2 tipos, basicamente, que a gente trabalha, que é a líquida e a plástica. A líquida é um processo que você passa a fotografia já impressa numa máquina. Olha, eu já tô pensando que é um rolinho, sabe? Tipo um verniz. Ó, que louca. Não, é uma máquina. É assim, é um verniz, tá? É um verniz. Só que é uma máquina que vai distribuir igualmente o verniz na fotografia e tem uma luz, né? Que vai curar aquilo lá, que é uma luz UV. Então, aí a foto já sai do outro lado pronta, já laminada, entendeu? E você pode jogar água, tudo. Até tem clientes que eu acho que eu já vi até você fazendo aquele videozinho de jogar água e aí não acontecer nada na fotografia. Porque tem uma grande diferença. Quando a gente vende um álbum fotográfico, eu estou garantindo uma qualidade de pelo menos 100 anos do álbum para o cliente. E aí, mesmo que caia uma gotinha de água, né, a pessoa passa um paninho seco e não vai danificar o álbum. Se for um processo de impressão, na verdade é um crochê impresso, é isso, Rê? Sim, é um papel. É um crochê, que é uma folha sulfite impressa. Então, quando a gente molha um papel sulfite, ele fica uma manchinha. Fica. Ele não volta a ser perfeito. Não. E você sabe que até a fotografia revelada, se você deixar cair água e passar um secadorzinho, ela vai voltar, entendeu? Então, assim, você já tem um processo de revelação com a qualidade superior, e aí quando você lamina, você ainda tem mais durabilidade ainda. E aí também tem a plástica, né? A laminação plástica, que geralmente a gente faz para as capas dos álbuns, tá? São laminações diferentes. Sim, são diferentes. Mas é tudo laminado. Tudo laminado. Ah, ó, esse é um grande diferencial do Albumac. Ó, você pode ver que aqui dentro é o laminado verniz. Quer abrir e mostrar pra eles? Ó, todos os nossos álbuns, eles são da Albumac, tá bom, gente? Aqui, ó, eu tenho uma laminação com verniz, tá? Tá com mais cara de aquela fotografia impressa de antigamente, tá? Esse papel aqui é um papel silk e tem essa laminação plástica. Ô, Rê, passa a unha na... Ah, vou passar. Tá vendo? Ela tem uma texturinha, né? Geralmente tem que... Ó, fala no microfone. O Henrique tá falando pra você falar no microfone. Tem pessoas que não laminam esse tipo de papel, que é o papel silk, né? E esse papel, a gente sempre lamina também, pra durabilidade maior também do álbum. Porque às vezes você tá folheando um álbum e tá conversando. E aí é gotículas que podem cair, você não percebe. Aí você fecha o álbum e guarda. Quando você vai abrir de novo, não abriu. Agora, com a laminação isso não vai acontecer, entendeu? Ela vai proteger a foto também. Ô, Rê, eu já vi algumas encadernadoras e até outros fotógrafos que põem a luvinha para ver o álbum. É uma recomendação? Também, de durabilidade, porque a gente sempre tem gordurinha na mão, né? Ou até o nosso suor mesmo, que pode passar pro álbum. Mas, como eu te disse, como o álbum todo está laminado, você passando um paninho depois para guardar,
Maravilhoso, não precisa de tanta... Frescura. Mas ok. Mas assim, a gente, quando fornecedor, quando a gente vai entregar alguma coisa, a gente usa a luva para limpar, porque a gente quer que chegue para o cliente perfeito, entendeu? E essa laminação plástica que eu estava falando, é uma laminação que é realmente um plástico, e ela vai numa laminadora a quente. Então, você passa... Então, é uma película plástica que tem aqui em cima. Existe essa fosco, existe brilho, né? E a da UV existe essa daqui, que a gente faz uma semi-brilho. E existe também uma velvet, que é aquela que fica... Aveludado. Qual que você mais gosta? Olha, eu gosto bastante da velvet. Eu acho que ela deixa um contraste maior nas fotos. Mas, eu acho que... Não sei, eu gosto da velvet e gosto do papel silk laminado UV. Gosto bastante, porque eu acho que dá um contraste maior nas fotos, as cores ficam mais vivas. Eu não tenho da Velvet. Não, vou mandar fazer um álbum pra gente de amostra. A gente tem uns 8 álbuns pra fazer de portfólio. Porque assim, eu vou falar pra vocês. Nós não tínhamos nenhum portfólio no estúdio. Nós estamos há quase 16 anos. Em dezembro agora a gente faz 16 anos de foto e vídeo. E o que muitas vezes acontece, ó, esse é um álbum pronto para entregar para cliente da Maíra. Ó, Edilson também. E aí, eu fiz alguns mostruários, fiz com a Renata, ó. Por quê? O cliente às vezes chega aqui e eu não tenho álbum de mostruário. Então, aqui eu fiz um mostruário. Esse é o que eu mais gosto de vender, é o tamanho 30x30. Ó, coloquei vários debutantes. Esse é lindo tamanho de álbum, tá? Lá você faz tamanho... De que tamanho até qual, Rê? Olha, a gente fala pro cliente que o nosso trabalho é bem personalizado, né? Então, existem tamanhos padrões que a gente faz. Um menorzinho, praticamente o 15x15, né? Aquele pequenininho assim. E a gente faz até 40x80, que são álbuns bem grandes. Eu fiz uma vez para um noivo que ele queria o maior álbum que eu tivesse. E aí eu fiz um 45x90. Sim. Quando a gente fala 45x90, o que é? Ó, eu dando uma de encadernadora, eu vou dar uma aula para vocês. Eu tô falando, ó, de... Esse daqui ó, é um 30x30, então... Aqui tem 60. Isso, então daqui até aqui eu tenho uma impressão de 60. É um álbum vincado? Vincado. Então, assim, aqui não é uma foto e outra foto, tá? É uma foto inteira e aí eu tenho um 30x60. Então, tem fotógrafos que falam, é um 30x60 ou um 30x30 fechado. Tá? Essa é a nomenclatura que geralmente a gente costuma usar com as encadernadoras. É isso, né, Rê? É isso mesmo. Além dos álbuns, quais são os outros produtos e serviços que vocês oferecem? A gente tem a revelação fotográfica avulsa, né? Muita gente gosta de só imprimir, ou aquelas fotinhos 2x15 mesmo que a gente costumava fazer antigamente, como fotos para quadros, né? Painéis. A gente faz cases para pendrive. Painel de MDF, você faz? É aquele painel mais gordinho, assim, que você já pendura direto na parede, em volta preto. É impresso no quê? É papel fotográfico. Papel fotográfico? E aí é colado no painel de madeira, né? Ah, que bonito. É, bem legal. E tem os cases, caixas personalizadas, porque a gente faz algum... Hoje em dia, o pessoal tá bem na era digital, né? Sim. E aí reduziu um pouco o tamanho das coisas, dos álbuns. E aí tem muito cliente que gosta de entregar a fotografia impressa com o pendrive junto. Então aí a gente faz aquelas caixinhas que vai as fotos e o pendrive do lado, aí personalizadas, né? A gente pode fazer todas de foto, como tem essa daqui, ó. Só com o pendrive. Aí pode eu colocar a foto aqui e o pendrive do lado. Aqui pode ser toda de couro,
né? Com gravação a Com laser. gravação laser, com gravação hot stamp. Nossa, a gente fez que um é uma álbum. coisa bem antiga que tá voltando agora, né? A gente fez um álbum esses dias que a noiva me mandou o linho. Sim, a gente faz isso também. Carol e Jefferson, um beijo pra vocês. E a mãe dela tem uma empresa de sofá e ela pegou um linho do acabamento do sofá e a Renata fez a encadernação da caixa de proteção. Nossa, ficou lindo aquele álbum. Ficou muito bonito. Mesmo. A gente tem clientes que eles mandam tecidos até do casamento. E aí a gente faz de alguma forma para colocar naquele álbum personalizado. Já tive casos, assim, muitos casos de convites no álbum. Teve um álbum que a gente fez ele todo azul, em couro natural mesmo, com gravação do logo, do símbolo do casal. A gente manda fazer um clichê, então faz aquela gravação dourada ou prata, pode ser na caixa quanto no álbum. Aí o fundo da caixa era um tecido da festa, que era um tecido estampado branco e azul. E aí a caixa era toda de couro azul. Tudo personalizado. Tudo personalizado. Também já tive um caso de um convite, que era bem elegante aquele convite. E a gente colocou na caixa também o convite, na tampa. Era uma caixa slider, que é uma caixa que tem... É tipo duas caixas juntas, sabe? Que uma encaixa na outra. Então, o álbum era todo rosa de couro natural também. A caixa também rosa de couro natural. E em cima da caixa tinha o convite no fundo. Ela era elevada e em cima o vidro. Que chique. Foi bem legal esse trabalho que a gente fez, mas e aí é um projeto? É um projeto? É um projeto. Você desenvolve assim, junto com o fotógrafo, sim, com o cliente? Com o cliente, a gente desenvolve junto. Sempre, quando essa cliente vem, ela pede alguma coisa. Olha, minha cliente quer assim, assim, assim. Então, a gente tenta desenvolver. Teve um que a gente fez com madeira também. Fez a base toda de madeira. Aí, no fundo, tinha o convite, né? Aí, colocava o álbum em cima, aqui tudo de madeira, e em volta de corino. Que bonito. Ficou bem bonito. Ficou bem legal. Ô, Rê, e como que o cliente chega para você? Como que ele te acha? Olha, como a gente está muito tempo no mercado, hoje a gente trabalha com bastante indicação, né? A gente tem o Instagram, tem o site, tem, né, no Google e tal. Mas hoje, praticamente, são meus clientes bem antigos que eu tenho, como você, né? Tem cliente ainda antes de você. E esses clientes vão indicando, né? Um pro outro. E a gente tá, por enquanto, a gente tá trabalhando assim. Eu já tive, a Renata já me socorreu mais de uma vez. Por exemplo, tem um livro de assinatura da festa debutante, por exemplo, que é no sábado. E eu esqueci de mandar, a equipe esqueceu de mandar, enfim. Aí liga na terça-feira para Renata, Rê, preciso desse álbum para sexta. Então, a parceria ela é boa assim, né, Rê? É socorrer também numa hora de desespero. Claro. E a Rê já chegou a levar no buffet. Verdade. Saí da empresa, fui lá, levei, porque precisava para aquela... Era no sexta, dia, né? era uma sexta-feira e eu tinha esquecido, né, de fazer o álbum de assinatura. Assim, o cliente nem sabe, né, que isso aconteceu, porque nós resolvemos o problema, a Rê me ajudou muito, e a Rê saiu da Albumac, foi lá no buffet, deixou o álbum lá e deu tudo certo. O cliente nem passou apuro, nem soube. O que eu falo sempre é que a gente tem um trabalho bem personalizado, bem humanizado, entendeu? Eu tento atender o melhor possível todos os meus clientes e eu gosto de ter esse contato com o cliente, né, personalizado e humanizado. Porque quando a gente está trabalhando, a gente quer ver cada detalhe, né? A gente vê e admira o nosso trabalho. Quem gosta do trabalho que faz, admira aquele trabalho. Então, eu olho com detalhes. A gente tenta olhar com o máximo de detalhes possível. O tanto que quando vem alguma coisa que a gente vê que está errado no processo... Isso acontece mesmo. A gente
tenta entrar em contato, fala assim, olha, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, ou essa foto tá em baixa resolução, não tá legal aqui, ou essa, tá faltando uma letra aqui nesse nome, ou nessa frase, porque tem alguns clientes que colocam frases, né, no álbum, e a gente tenta ver isso. Claro, humanos, né, às vezes não percebe tudo, porém, a gente tenta fazer o máximo possível para não passar erro. E eles são bem caprichosos, porque... Gi, ó, tá faltando um acento, olha, a lombada não tá centralizada. E eu imagino que seja tanto para nós como para os outros clientes, para todos os clientes, né? É um cuidado, né, de entregar o melhor para o cliente. Sim. Hoje, dentro da Albumac, vocês têm uma estrutura grande. Sim. Vocês são em quantos profissionais lá dentro? Olha, a gente está em 7, comigo 8 pessoas, mais ou menos, trabalhando junto. E a gente tem a nossa estrutura própria, né? E não vamos, né, sair dali, é muito importante. O laboratório fotográfico está dentro da empresa, a gente procura fazer o máximo possível dentro da empresa, entendeu? E é bem bacana essa parceria que eu tenho com o pessoal que trabalha comigo, que trabalha há bastante tempo, tem profissionais que trabalham comigo há bastante tempo lá. Isso é legal, porque a gente sente que é o certo, que a gente está fazendo o certo, né? E você pensa em expandir para outras áreas? Olha, no momento não tô pensando muito nisso. Eu prefiro ficar com esse atendimento personalizado. Porque se a gente abrir muito, a gente acaba deixando algumas coisas de lado, né? Então, eu gosto muito desse trabalho. Às vezes eu olho, a gente tá lá no processo, finalizou o processo, eu olho o álbum e falo assim, nossa, gente, que lindo. Que lindo. Eu que fiz. Eu que fiz. Igual filho, né? Ah, eu que fiz. Aí a moça, olha, filha, eu fiz isso daqui. Ela, ai, mamãe, que demais, tal. Então, eu gosto muito disso. No momento, a gente tenta desenvolver coisas diferentes. De produto. De produtos de álbuns ou de entrega, né? As caixas, tudo. Mas, assim, expandir para outras coisas, talvez sim, mas, assim, acho que demora um pouquinho. É porque eu já dei umas ideias para Renata. Eu não vou falar aqui para não dar spoiler. Eu já dei umas ideias para Renata. Ô, Rê, me fala algo importante da Albumac, um diferencial, o que vocês almejam, né? Vocês estão há mais de 40 anos. 40 anos esse ano. Trabalhando e... Olha, eu acho que desse tempo todo que a gente trabalhou e trabalhar com o Brasil inteiro, conversar com as pessoas de outros estados, né, de ter essa coisa bacana que a gente tem, essa proximidade com o cliente, de querer ir lá visitar o cliente que está lá no Rio, que está lá na Paraíba, que está lá em Aracaju, nossa, é magnífico. E eu acho isso muito importante. Ter essa conexão com o cliente. Poder ligar para o cliente e perguntar, e aí, como você está? Como estão os trabalhos? Você está precisando de alguma coisa? O que você viu aí de diferente que você quer que eu te ajudo? Então, isso eu acho o mais importante de tudo. Poder atender bem o meu cliente e entregar o meu melhor, entendeu? Quando você trabalha com outros profissionais que são de outros estados, como que é essa logística? Então, a gente envia, geralmente, é que chega hoje tudo digital. Antigamente chegava as fotos, né? Impressas, que a gente não tinha laboratório. O laboratório, acho que tem uns 15 anos que a gente tem. Mais 15, 16 anos. Hoje chega tudo digital. E a gente faz a impressão, tudo, e embala bem embalado, porque, né, o transporte às vezes pode ter as suas falhas, né? Mas a gente embala bem e envia via transportadora, via correios, acompanha tudo isso, né?
o trajeto até chegar no cliente. Aí o cliente escolhe, olha, eu quero mais rápido, pode ser mais tranquilo, né, o trajeto, não estou com tanta pressa, mas a gente acompanha isso de perto. Eu sempre falo que o processo é sempre tranquilo, o difícil são as pessoas, né? O difícil são as pessoas, é igual eu ouço muito, não, eu vou ter um pet shop que eu só vou cuidar de cachorro. Mentira. Não. Mentira. Você vai trabalhar com gente que é o tutor do cachorro e não vai ter jeito, né? Os negócios são feitos de gente para pessoas, né? De gente para gente, de pessoas para pessoas. Teve algum caso, Rê? Pode ser de cliente ou de cliente final que você não estressou, né? Porque você é bem calma, bem tranquila, não estressa nunca. Não estressa nunca. Mas teve alguma situação que você precisou pegar mais firme e falar assim, olha, aconteceu isso? Ah, sim. Olha, até recentemente tem uma cliente e ela voltou a trabalhar faz pouco tempo com fotografia. E ela veio me perguntando como tá o mercado, como que é. Eu falei assim, não, vou te ajudar, tal. E aí eu comecei a explicar os processos para ela, como é agora, porque antes ela fazia aquele álbum encadernado que tinha folhinha no meio, que a gente Nossa fazia há Senhora! 20 anos atrás, né? Que não existia laminação, tal. Então eu falei assim, olha, tem como a gente fazer daquele papel fotográfico com aquela carinha que você quer, só que não vai ter o plastiquinho no meio, porque a gente já tem a Não laminação. usa mais, né? Fala, Não não usa usa mais. mais, isso é A cringe. agora a gente trabalha com a diagramação. Isso você consegue fazer no nosso site tranquilamente. Você entra lá, coloca os arquivos você lá. tem um sistema que, Sim, por sim. exemplo, eu sou um fotógrafo e quero diagramar meu álbum. Você tem esse sistema? Sim, tem no site. Você entra lá no nosso site, escolhe o modelo. Isso facilita demais, demais, Sim. demais. Coloca lá a quantidade de fotos, de lâminas que você vai querer no álbum, todo o acabamento. E aí você consegue criar, fazer a diagramação lá no site mesmo. E aí manda direto pra gente e chega, você vai chegar o produto pronto na sua casa, E entendeu? capa também? Eu tô te perguntando porque a gente tem muita dificuldade, principalmente com as capas. Capa também eu consigo te mandar pelo site ou só o miolo? Consegue me mandar pelo site a capa também. Lá tem, quando é capa foto, assim, você consegue, tem lá o layout, você encaixa lá. É bem bacana. Então, aí essa cliente, eu indiquei tudo. A primeira diagramação, eu fiz pra ela. Falei assim, não, essa diagramação eu vou fazer pra você entender como tá agora o processo. E aí, nos próximos, você vai entrar no site e vai fazer. E assim, como a gente faz trabalhos muito personalizados, por exemplo, essa capa aqui ela vai ser de couro. Tem N couros naturais, tem N sintéticos pra gente fazer. Qualquer entendeu? cor, qualquer referência. Aí, por exemplo, a gravação laser, como você comentou, ela vai ficar como no álbum? Ela fica dourada? Não, o laser, ele queima o material. Então, ele não vai ter uma cor definida. Tem material que, quando queima, o fundo fica branco, o fundo fica marrom. E aí, dependendo da espessura da fonte que você usa, vai ficar de um jeito, vai ficar de outro jeito, entendeu? Então, a gente geralmente manda para o cliente, faz a aprovação do layout de como vai ficar no álbum, mas é logicamente que a gente não tem como fazer o material e mandar para aprovação. Sim. É tudo através digital. Faz um layout, tudo. E aí, dessa vez, eu mandei tudo para aprovação dessa cliente, né? Eu fiz o álbum, ela gostou, adorou. Aí ela voltou a fazer. E aí teve uma situação específica que ela falou assim, eu não queria essa fonte, eu queria uma fonte maior. Só que ela também tinha muita pressa no álbum, porque ela precisava entregar numa certa data e ela de longe. Então eu falei assim, eu vou mudar, mas eu preciso de uma aprovação rápida, né? Porque eu também tenho um processo interno, né? E aí ela acabou aprovando uma letra maior
E a gente fez de acordo com o que Com a foi, aprovação. que foi da proposta, né? Que foi entregue. E quando chegou lá, ela realmente falou assim, não, eu não gostei, porque eu achei que ia ficar assim, achei que ia ficar dourado, mas o laser... E assim, aí eu explicando pra cliente, olha, mas você aprovou, a gente tem... Eu expliquei, mas eu não sabia que ia ficar assim. Eu falei assim, olha, agora você tá sabendo. Então, a gente teve uma conversa, uma aprovação, a gente teve o tempo que precisou pra eu te entregar isso no prazo que você precisava. E assim, é importante falar assim que a gente tem um prazo interno e que a partir daquela data que fica pronto é que conta o prazo do correio. Tem essa também, né? A gente não pode pensar que vai Ficou chegar... pronto hoje, vai se eu tenho que chegar... mandar pelo correio, tem que computar isso. E tem que computar isso daí. Enfim, conversei, expliquei, falei assim, olha, é assim. E tive que ser um pouco mais rígida, porque às vezes a gente até fica chateado com isso, porque a gente não quer que a pessoa não goste. E você também é perfeccionista, né? É. A gente teve um caso com a Renata até, de uma cliente. Como que a gente trabalha com o cliente final, né? Eu mando o álbum. Olha, amassando as pontas do álbum. Eu mando o álbum para o cliente aprovar. Então, ele recebe esse material digital para fazer a aprovação. Do jeitinho que tá aqui, a gente manda para ele. Esse é um álbum físico, a gente manda ele no digital. Essa parte branca chama respiro. E a gente teve um álbum que a gente mandou assim, o álbum todo, né, com respiro. O que é o respiro? É uma forma de suavizar a visualização do álbum, tá? Então, são essas partezinhas brancas. Quando o álbum estava pronto, impresso, ela também falou a mesma coisa, Rê. Não sei se você lembra desse álbum. Era uma boda de 50 anos. Ela falou assim, não, mas eu não quero essa parte branca. Se a pessoa aprovou com a parte branca, eu não tenho como mudar depois. Sim. Tá? Então, quando você recebeu o álbum, o layout digital, perceba que vão ter essas partes de respiro, ó. E aí a gente mescla, né? Fotos que preenchem todo o espaço e lâminas. Ó. Esse é um álbum real, tá? Com começo, meio e fim. Tá? Não é um álbum de portfólio. Tá? Então, quando você for aprovar o álbum é seu. Você vai aprovar aquilo que mais te agrada. A gente manda uma sugestão e esse é um respiro. E aí eu lembro que até nesse álbum especial ela aprovou tudo. Quando ela recebeu, ela falou assim, não, mas eu queria que as fotos ficassem inteiras. E aí eu refiz o álbum. Nós refizemos o álbum, mas é uma coisa que eu imagino que aconteça com frequência. Sim. Quando... Isso às vezes não chega tanto pra gente, porque vai parar no fotógrafo, né? Que ele que vai entrar em contato com o cliente final. Geralmente a gente trabalha muito com fotógrafo. Apesar dos últimos tempos... Você trabalha com cliente final também? Então, apesar dos últimos tempos, muitos clientes finais me buscam, porque eles falam que os fotógrafos não estão oferecendo álbum. Eu percebi nos últimos anos que isso está deixando de ser entregue pelos fotógrafos. Eles estão entregando muitos arquivos digitais e aí os clientes, com o tempo, eles perdem. Eles não acham, fica perdido nas nuvens, ou cadê aquele pendrive que eu não... Porque às vezes, hoje em dia, nem pendrive está entregando. A pessoa entrega só nas nuvens. Um link, mas aquele link expira, a pessoa não baixou, ou baixou num lugar que não acha onde é, entendeu? E hoje a gente entrega tudo digital. É um opcional. O álbum, o pendrive, é um opcional. Mas eu acho que é muito, muito importante a pessoa entender que precisa daquilo impresso. Porque senão você não vai achar, você não vai olhar. Você tem que ter
Lógico, você guardar o arquivo digital é muito importante, mas também tem que saber onde vai guardar. Exato. Porque não adianta guardar aqui no celular e aí chega ali na esquina que tá acontecendo demais, o índice de roubos de celular tá enorme e você perde todas as suas fotos. Eu cobro, viu? Se você perdeu sua foto, fez a foto com a gente, perdeu, eu cobro uma taxa de recuperação. E você só paga se a gente achar. Se eu não achar, você perdeu. No meu contrato, eu guardo o material digital depois de entregue durante 90 dias. Você perdeu, não fez backup, não baixou, não fez download, eu cobro uma taxa. Depois que a gente entrega, que nós entregamos o material, é responsabilidade do cliente fazer o arquivamento dele. Isso é o nosso contrato, né? Cada um trabalha de um jeito, tal. A gente não deleta, mas nós perdemos um HD. Né? Porque acontece. Gente, máquina, é falha. O digital falha, não tem e assim, jeito. o arquivo, o pendrive, né? O DVD. Hoje os computadores saem até sem DVD, não Sim, existe não mais tem computador com DVD. Não tem. Né? O DVD, ele começa a embolorar, ele começa a descascar. Então, assim, salvem na nuvem, no HD, no computador, deixa o que é importante guardado, tá? A gente fez o material, entregou. Então aí como ele tá tão guardado, você não vê. Exato. Então, você não precisa fazer todas as fotos. Às vezes você entrega quanto em média que você entrega de arquivo? Dependendo do evento, vai um aniversário de 15 anos. Um aniversário de 15 anos, 800. Depende da dinâmica, você não vai imprimir né? 800 fotos. Eu falo que vai imprimir o filé do filé. Exato. Mas alguma lembrança você tem que ter ali, impressa, para você ver. E hoje em dia tem álbuns que... Eu tenho uma cliente que é designer. E ela capta muito esses clientes finais e faz álbuns anuários. Que lindo. Da família, sabe? Viagens. E assim, eles colocam em luvas acrílicas e é uma joia aquilo, em cima da mesa de centro. É uma joia, gente. E é tão personalizado. Imagina, você tá guardando a sua memória. É história, ali, né? Fotografia é a história das pessoas. Você entendeu? É muito lindo. Eu acho maravilhoso. E assim, aguarda ali para durar mesmo. Para ficar ali, para você poder... Assim, nossa, que delícia essa viagem, quero repetir de novo, deixa eu relembrar. Porque a nossa mente memória. também, a nossa memória, quando a gente vê a foto, relembra, a gente revive aquilo lá, entendeu? É muito importante, porque se tiver só, você não revive aquilo. Tá guardado lá, tá tudo clean na sua casa, tá lá guardado, você não vai pegar para ver. É muito trabalho, mas se tá ali na sua frente, se tá ali na sua estante, você vai pegar para ver. Você vai relembrar, entendeu? E eu acho isso maravilhoso, muito importante. Foto no papel é incrível. A gente faz quadros com a Renata, faz foto solta, né? Às vezes a cliente tem um aniversário que, eu quero entregar para minha tia. Faz a impressão. E eu falo, não deixa só no digital. Não deixa. Não deixa só no digital. É muito importante mesmo. Você vai olhar para aquela câmera e mandar um recado. Por que as pessoas precisam te encontrar? Por que elas devem te contratar? Pessoal, eu acho muito importante, como eu acabei de falar aqui, a gente ter as nossas memórias impressas, reveladas, né? Como eu falei lá no começo, a gente trabalha com a revelação. E assim, guardar com muito carinho essas memórias para um dia você pegar e relembrar com muito amor, viver de novo momentos que talvez na vida vai ser impossível você reviver. E você tendo isso aqui impresso, palpável, o sentimento que a gente passa, que a gente sente, é de realmente ter vivido e sentir de novo tudo aquilo que a gente sentiu no momento, naquela ocasião. Seja uma festa, seja um aniversário, seja uma viagem, seja um ano inteiro especial. Então, gente, guarda com carinho e imprime, revela,
faça seu álbum. Porque isso é importante para você e para sua família. Rê, obrigada. É um prazer ter essa parceria com você há tantos anos, sempre nos ajudando, tendo o seu olhar delicado, sofisticado, né? Cuidando dos detalhes para que as coisas aconteçam, né? Eu agradeço muito a parceria, sua em especial e da sua empresa. Muito obrigada. Eu que agradeço, imagina. Eu vou lá, às vezes, eu falo, nossa senhora, acho que eu peguei pesado com a Renata. Porque eu já quero montar um estúdio no lugar, né, na empresa dela, fazer locação. Mas é uma parceria especial. Eu quero fazer um agradecimento especial para a Véu Boutique e Brechó, que hoje, ó, me colocou ali, que linda, com um vestido, com os acessórios. Débora, Bela, obrigada pela parceria de vocês. Vou deixar o @ delas e vou fazer um post especial para elas também. Tá bom? Que tá entrando nessa parceria do OnedaCast. Obrigada, viu, meninas? Rê, obrigada. Obrigada. OnedaCast, teremos um novo episódio em breve. Um beijo.